A Bíblia Católica possui 73 livros e a protestante 66 livros. Nenhum destes livros, a sua autoria foi atribuída a uma mulher. Nenhum deles. Todos os supostos autores são homens. No primeiro livro, em Gênesis, Deus apenas faz o homem e só mais tarde foi feita a mulher. E a mulher foi feita por causa do homem, conforme diz o apóstolo Paulo. Não sou eu que estou a inventar. O apóstolo Paulo é que disse que a mulher foi feita por causa do homem. Deus chama Abraão, chama Moisés, chama Josué, chama 4 profetas maiores e 12 profetas menores, todos eles homens. Jesus chama 12 discípulos, todos eles homens. Em Apocalipse fala de 144 mil selados, homens santos e especiais, justamente porque são salvos, são virgens e não se contaminaram com mulheres. Essa expressão quer dizer, a mulher contamina o homem. Este é o conceito da Bíblia. Esses 144 são virgens, não se contaminaram com mulheres. Você já parou para pensar como a Bíblia trata as mulheres? Já se perguntou por que em um livro supostamente inspirado por um Deus de amor, as mulheres são frequentemente silenciadas, humilhadas, subjugadas, tratadas como propriedade e muitas vezes punidas por pecados que nem sequer cometeram? Se Deus existe e é justo, por que Ele parece odiar tanto as mulheres na Bíblia? E é claro, com repercussão na vida real. Neste vídeo eu te mostro, verso por verso, e de Gênesis a Apocalipse, porque o Deus da Bíblia não tem nenhum apreço pela figura feminina. E porque essa narrativa sagrada mais parece ter sido escrita por homens sedentos por controle do que por um Deus moralmente perfeito. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo. Deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles que são crentes. E não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que esse conteúdo agregou algum valor em você. Vamos começar com Gênesis. Deus cria o céu, a terra, os animais e então o homem. Tudo com muito cuidado. Mas cadê a mulher? Ela não aparece, não é mencionada, não faz parte do plano inicial de Deus. Só depois de Deus perceber que Adão não encontrou entre os animais uma companheira idônea, é que decide fazer a mulher a partir das costelas do homem. A partir das costelas do homem. Você entendeu? A mulher não é criada como um ser independente ou essencial, mas como um remendo tardio, um tapa-buraco emocional, um pneu de socorro para o homem. Vamos analisar mais de perto as circunstâncias em que a mulher foi criada. Vamos analisar mais de perto. Para isso vamos em Gênesis capítulo 2, verso 20, que diz: assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. A passagem diz claramente que Adão não achava entre os animais. Se não achava, é porque procurava entre os animais, experimentava com eles. É claro que Adão via os animais fazendo sexo e provavelmente Adão também tenha experimentado a zoofilia, a relação sexual com animais.
Está claro aqui que Adão estava dando nome aos animais e talvez até era a intenção do próprio Deus que Adão encontrasse satisfação entre os animais. É claro que eu estou analisando a mitologia. Por que eu digo isso? Porque só quando Deus descobriu que Adão não conseguiu encontrar satisfação nos animais é que Deus decidiu fazer a Eva. E tudo leva a crer que Deus já não tinha matéria-prima para fazer a mulher como algo original. Ele teve de fazer uma cópia barata, feita a partir da costela do homem. A mulher foi um plano B. Quer dizer, a mulher só existe porque o homem não encontrou uma parceira idônea entre os animais, porque o homem não se agradou dos animais. Será que Deus esperava que Adão encontrasse afeto e reciprocidade entre os bichos? Vê que Deus, ao apresentar Eva para Adão, ele disse: esta, por fim, é carne da minha carne e osso do meu osso. Essa declaração mostra claramente que antes de Eva, Adão tinha relações com os animais, até que, por fim, vem Eva. A criação da mulher não fazia parte do plano original de Deus. A mulher aparece mais como uma correção de um erro de cálculo do plano divino. E como se não bastasse isso, ela é ainda culpada pela queda da humanidade logo em seguida. Vê que a culpa do pecado não recai no homem que recebeu a orientação de não comer o fruto e comeu. Pois quando Deus deu a orientação de não comer o fruto, a mulher nem mesmo havia sido criada. A culpa do pecado não recai apenas na serpente que enganou a mulher, nem recai a Deus que deliberadamente, propositadamente plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A culpa recai na inocente mulher que não recebeu a ordem de não comer o fruto, não recebeu ordem nenhuma e nem mesmo havia sido criada quando Deus instituiu a suposta proibição. Que justiça é essa? Onde está o amor? Onde está o perdão de um Deus que pune eternamente no primeiro erro do homem? Um erro que é fruto de uma armadilha que ele mesmo criou, uma armadilha que ele mesmo armou. Onde está o perdão de um Deus que ensina a perdoar 70 vezes 7, ou seja, onde está o perdão e a misericórdia de um Deus que ensina a perdoar 490 vezes e que condena no primeiro pecado? Deus não perdoou, culpou inocentemente a mulher a ser dominada pelo homem. E o peso desta condenação recai todo para a mulher. Essa é a sentença desse Deus contraditório, que diz em Deuteronômio 24:16, que os filhos não pagarão pelos erros dos pais. Está lá em Deuteronômio 24:16, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Cada um pagará pelos seus próprios erros. Se assim for, por que até hoje os homens, em especial as mulheres, sofrem as consequências do pecado de nossos pais Adão e Eva? Por quê? Será que você não consegue ver que a narrativa bíblica é uma construção humana de povos arcaicos, misóginos e machistas? Será que você não consegue enxergar que a Bíblia não é fruto de um Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente e, acima de tudo, um Deus todo-poderoso e todo-amoroso? É tão difícil assim você enxergar que Deus não existe, nem é? Esse suposto pecado, ainda que subliminar, é a base da dominação da mulher, seja em casa, nos locais de trabalho e principalmente nas religiões. Apóstolo Paulo, um grande fundamentalista, se não o principal fundamentalista do Novo Testamento, por exemplo, não perde a oportunidade de usar essa suposta culpa da pior forma possível. Ele faz uma recomendação às mulheres em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 15. Nesse trecho, o apóstolo Paulo dá ordens de como as mulheres devem vestir.
Em resumo, apóstolo Paulo diz que as mulheres devem vestir roupas baratas e colocar um véu sobre a cabeça. Não devem usar tranças ou pérolas. Então você, que é uma mulher, saiba que se você anda com cabeça descoberta, com tranças ou cabelo postiço, você que usa algum acessório como ouro ou qualquer outra joia, segundo o Deus da Bíblia, não estás a honrá-lo e estás no caminho da perdição de um inferno de fogo eterno. E não me interprete mal, eu não estou ameaçando você com um inferno de fogo eterno, que nem o teu pastor. Eu apenas sou o parteiro. Eu ajudo as pessoas a darem à luz a razão, para acordarem para a realidade e perceberem por si mesmas que esse personagem, o Deus da Bíblia, não passa de uma mitologia, uma criação que reflete os homens fundamentalistas que o criaram. Eu quero ajudar você a perceber por si mesma que Deus, diabo, céu, inferno, paraíso são todas mitologias inventadas para te manter presa na escravidão. Mas eu sei também que ninguém dá luz se não estiver grávida, se não estiver grávido. Para dar à luz, você tem que ser um ser pensante, um questionador, uma questionadora e estar grávida ou grávido de questionamentos. Você tem questionamentos, você já se questionou como a mulher é tratada na Bíblia e por que é tratada assim? Se você chegou aqui, você está em trabalho de parto, você já está grávida ou grávido. Eu sou o parteiro, estou aqui ao teu dispor para te ajudar a dar à luz a razão. Estamos em trabalho de parto. Regressando a Paulo, ainda no mesmo trecho, Paulo impõe que a mulher não deve falar, principalmente na igreja, deve ficar calada e aprender em silêncio com toda a submissão, pois não permito, diz Paulo, ele não está permitindo que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, diz Paulo, mas a mulher sendo enganada caiu em pecado, e apenas se salvará se tiver filhos e se manter a fé e a santificação. Entenda que santificação refere-se a cumprir tudo o que mencionamos acima. Receio que você não percebeu. Em outras palavras, Paulo disse que não permite que as mulheres sejam pastoras, que as mulheres preguem, que a mulher fica numa posição hierarquicamente superior ao homem, mesmo que tenha qualificação. Apenas permite que a mulher fique na igreja calada, com roupas velhas, véu sobre a cabeça, cuide da cozinha, dos filhos. Esse é o requisito para a salvação da mulher, segundo Paulo. Se você não está fazendo isso, você está a caminho do inferno. Segundo Paulo. E mais, Paulo impõe uma condição para que a mulher seja salva. Ele disse que a mulher só será salva se tiver filhos e filhos homens. Você consegue enxergar a mente machista, misógina e arcaica que esse apóstolo dos gentios tinha? Vê como é grande o amor de Deus pelas mulheres. Leis divinas que humilham as mulheres. Mas regressemos às leis do Deus justo, do Deus da Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 22, versos 28 a 29, diz que se um homem és tu, e você já entendeu, uma mulher virgem, deve pagar ao pai da moça e casar com ela sem direito a divórcio. Eu não sei se você entendeu. Será que você ouviu bem essa lei do Deus justo da Bíblia? A vítima do abuso é oferecida como prêmio ao abusador e ainda por cima é condenada a viver com o agressor para sempre, sem direito a divórcio. Sinceramente, nunca vi um Deus mais amoroso como esse Deus da Bíblia. Nunca vi. Isso é justiça ou é barbárie sagrada? Isso é, no mínimo, o cúmulo dos absurdos. Tem mais. Em Números, capítulo 5, verso 11, tem uma lei que o próprio Deus passou a Moisés, o próprio Deus instituiu, uma lei desumana, uma lei psicopata. Deus disse a Moisés:
Se um homem suspeitar, atenção, que é suspeitar? Se um homem suspeitar, o cara não tem certeza de nada, apenas suspeita. Se um homem apenas suspeitar que sua esposa o traiu, poderia levar a esposa ao sacerdote. O sacerdote fazia com ela um ritual macabro e humilhante, em que o sacerdote forçava ela a beber uma poção amarga feita com terra do chão da tenda e outras ervas amargas. Depois o sacerdote lançava uma maldição sobre a poção, dizendo que se você traiu o seu marido, que o Senhor faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo. E os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fica inchada, que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem. Agora eu te pergunto, desde quando é que uma poção de água amarga, água suja, feita de chão da terra da tenda e folhas amargas, não vai provocar problemas sérios de saúde quando sendo você culpado ou não? Sendo você culpado ou não, essa água suja, feita de folhas amargas, é claro que tem que provocar problemas de saúde. Mas cadê a prova da traição? Cadê o direito de defesa da mulher? Cadê a igualdade de direitos? Não existia igualdade num ritual feito por homens e para demonstrar a suposta supremacia dos homens e subjugação das mulheres. Os homens poderiam ter quantas mulheres quisessem e até tu, e você entendeu, e ainda recebiam a vítima como prêmio, mas as mulheres pagavam até pelos erros que não cometiam. Agora você que acredita nos atributos incomunicáveis do Deus da Bíblia, estamos a falar da omnipresença, omnisciência e omnisei lá mais o quê? Por que um Deus omnisciente, que já sabe de tudo, daria essa orientação arcaica, supersticiosa e psicopata a Moisés, fazendo com que até inocentes sofressem as consequências? Não seria mais fácil, ao invés de toda essa superstição, simplesmente ele dar o dom do profeta de dizer se a mulher traiu o homem ou não? Sobre o ódio de Deus contra as mulheres não é tudo. Em Levítico, capítulo 12, lemos que quando uma mulher dava à luz, ela era considerada impura. Se for um menino, ela fica 7 dias impura. E depois mais 33 dias em purificação. Se for uma menina, o tempo dobra, 14 dias impura e 66 dias em purificação. Além disso, ao final do período, ela deve levar uma oferta ao sacerdote para que seja feita expiação por ela. Quer dizer, para terminar o ritual da mulher parturiente, para que fique pura novamente, ela deve fazer uma oferta ao sacerdote para fazer expiação por ela. É como se o facto de dar à luz fosse um pecado e a oferta é para perdoar o pecado de dar à luz. Como um ato lindo e que garante a continuidade da humanidade, que garante a continuidade da vida humana, pode ser considerado como um pecado a ponto de precisar de expiação. Em Levítico, capítulo 15, verso 19, diz que quando a mulher estiver menstruada, ficará impura por 7 dias, e tudo o que ela tocar também se tornará impuro. Imagine. Quer dizer, enquanto tua mulher está menstruada, ela nem pode te tocar, senão você ficará impuro, tal qual ela está impura. Qualquer pessoa que tocar ficará impura até a tarde. A menstruação, algo natural e necessária à reprodução e à continuidade da humanidade, é tratada como um sinal de impureza. Você não acha que esse é um livro supersticioso, arcaico? Você já leu mesmo a Bíblia? Durante o período de impureza, seja por menstruação ou após o parto, a mulher era excluída da vida religiosa e social. Ela não podia tocar em nada sagrado, nem participar de rituais ou entrar no templo. Qualquer pessoa que a tocasse ou tocasse em algo que ela tocou, que ela usasse, como camas, cadeiras, roupas, também se tornava impura. Relações sexuais eram proibidas nesse tempo.
e o homem que se deitasse com ela também ficaria ou ficava impuro. Na prática, essas leis isolavam completamente a mulher, tratando o seu corpo natural como uma ameaça à pureza da comunidade. Essas são as leis de um Deus que é suposto adorarmos. Essa é a sabedoria divina que a Bíblia quer que a gente aceite como perfeita. É a Bíblia que supostamente é inerrante. Uma mulher traz uma vida ao mundo, um milagre, diriam os religiosos, e é recompensada com o rótulo de impura. E se for uma menina, a impureza é dobrada. Que lógica é essa? Que justiça é essa? Por que uma mulher precisaria passar por um ritual de expiação? Por ter feito o que a própria natureza, ou o próprio Deus, como os crentes dizem, a capacitou a fazer. Ela pecou por dar à luz. Ela errou por sangrar. A menstruação é impura. A maternidade é um delito, é um crime. Que tipo de divindade criaria o corpo feminino com essas funções naturais? Em seguida declararia que esses processos a tornam indigna do sagrado. Isso é divino ou é projeção de uma sociedade patriarcal que sempre teve medo do poder feminino? É curioso como esse Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo pode, parece mais preocupado em controlar corpos e sangue do que promover dignidade, igualdade, compaixão. Será que estamos falando mesmo de um Deus ou de um sistema de dominação escrito em nome de um Deus? Em Êxodo, capítulo 20, verso 17, proíbe cobiçar a casa do próximo, e logo depois, na mesma lista, vem a mulher ao lado dos bens do homem. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem o seu servo, nem o seu boi. A mulher é listada entre os objetos de propriedade de um homem. Isso é justiça divina ou um reflexo cultural de uma sociedade patriarcal, misógina, preconceituosa? Em Deuteronômio, capítulo 22, versos 28 a 29, como já disse antes, se um homem és tu, e você já sabe, uma virgem, a solução bíblica é que ele deve pagar 50 moedas de prata ao pai da moça e casar com ela sem direito de divórcio. Cadê o consentimento da mulher? Onde fica o trauma e a dignidade da mulher? Deus não está preocupado se essa mulher foi violentada sexualmente, mas sim com o prejuízo do pai. Os homens fundamentalistas que escreveram a Bíblia não estão preocupados se essa mulher foi violentada sexualmente, mas sim com o prejuízo do pai, que perdeu o valor de mercado da filha virgem, porque o pai esperava o dote. Que tipo de moral divina é essa? Será que esse Deus é mesmo um ser sobrenatural ou apenas uma construção humana? E quando uma mulher casada era suspeita de adultério, como em Números 5:11 a 31, ela era submetida ao ritual da água amarga, como já disse também, uma espécie de julgamento mágico que envolvia beber água misturada com pó do chão. Se ela fosse culpada, sua barriga incharia e ela se tornaria estéril. E você já sabe que um Deus todo-poderoso não precisaria usar essa magia barata. Algumas mulheres morriam, outras ficavam estéreis, apenas porque o sacerdote errou na dosagem dos ingredientes da poção mágica. E conforme já disse, com o homem não acontece absolutamente nada, nem é questionado, nem provado. Por que só a mulher paga o preço? Na Bíblia, a mulher é tratada como posse do pai antes do casamento e como propriedade do marido depois do casamento. Em Deuteronômio, capítulo 22, verso 13 a 21, se um homem acusasse sua esposa de não ser virgem, os pais dela precisavam provar sua virgindade, mostrando os lençóis manchados de sangue. Se não conseguissem,
ela deveria ser apedrejada até a morte na porta de casa do próprio pai. A virgindade feminina era patrimônio familiar. O corpo dela não era dela, era do pai antes do casamento e do marido depois do casamento. E mesmo quando se fala de leis de herança, como em Números 27, as mulheres só recebem herança se não houver nenhum filho homem. Elas eram vistas como um plano B, cidadãos de segunda classe. Imagina, as mulheres só tinham herança se não tivessem irmãos. Caso tivessem irmãos, a herança era dividida entre os homens. E não esqueçamos de Gênesis 3,16, que relata a punição divina para Eva. Deus diz, teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Eis a origem teológica da submissão. Será que foi mesmo Deus que quis a dominação masculina? Ou foi o homem que criou Deus à sua imagem para justificar o seu poder sobre a mulher? Se tudo isso está na Bíblia, por que ainda há quem diga que ela valoriza a mulher? Por que insiste em chamá-la de a palavra de Deus? Se ela institucionaliza o machismo, a desigualdade e a opressão feminina. Será que um livro que reduz a mulher a um pedaço de propriedade pode mesmo ser considerado sagrado? Ou será que chegou a hora de admitirmos que esse livro, escrito por homens de uma sociedade patriarcal, nunca teve o objetivo de libertar, mas sim de controlar e escravizar? Se Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, então esse Deus ainda acredita e ainda quer nos dias de hoje que as mulheres devem ser submissas, que devem ficar caladas, que devem ser propriedades. Ele ainda vê nos dias de hoje a mulher como culpada, como impura, como inferior e como mercadoria. Ou será que Deus foi criado por homens para justificar a opressão feminina? E se a Bíblia é a palavra de Deus, por que ela ecoa os preconceitos mais antigos, mais cruéis, mais bárbaros da história da Idade do Bronze? A Bíblia é tida como um guia moral, mas se ela for mesmo a palavra de Deus, a voz de Deus, então o céu não é lugar para mulheres livres, pensantes e dignas. Porque o Deus da Bíblia as odeia, desde a origem até ao fim. E se você ama a justiça, a igualdade, a dignidade humana, então talvez seja a hora de deixar esse Deus para lá, esse Deus para trás. E se esse vídeo fez você refletir, curta, comente, compartilha e inscreva-se no canal. Ajuda esse parteiro a fazer o trabalho de parto para dar à luz, a razão a outros que ainda estão na idade das trevas, ainda estão na idade do bronze. Aqui questionar é um ato de coragem e expor as contradições da fé um ato de liberdade.